Gente, quando eu falo pra vocês simples, humilde, era muito mesmo, tá? Era muita humildade, muita simplicidade, muita pobreza mesmo. Pobreza que chegava assim, já aconteceu de cortar a conta de força e de água na minha casa. De tanta dificuldade que a gente passava, né? A gente era em 6 em casa, era meu pai e minha mãe, e nós somos em 4 irmãos e eu sou a mais velha. Enfim, eu tô contando isso pra vocês não desanimar, tá? E não ter, assim, a dificuldade da vida como obstáculo pra você parar ou desistir de correr atrás dos seus sonhos. Quando a gente sai de curso, quando a gente termina, né, essa etapa aí da vida da gente, a gente se vê meio perdido, né? Eu converso com muita amiga minha, independente da área de estética, né, que tá passando por essa fase, tá passando por esse momento, e eu vejo, assim, que ficam perdidas. Essa é a verdade. Então, assim, eu tô contando isso pra vocês, que é pra vocês se fortalecerem, que é pra vocês não desistirem, se basear nessa minha história, tirar proveito aí de tudo que vocês puderem. Eu namorava um moço na época, e ele tinha uma irmã. E essa irmã fazia um curso de estética no Senac. Eu só não lembro se era de Piracicaba ou de Campinas. Mas ela fazia um curso de estética no Senac e ela chegava assim, todo de branco, e eu achava lindo, né? Eu olhava assim e pensava, nossa, que chique, né? Achava a coisa mais linda usar branco. Tanto que assim, eu sou apaixonada por branco, gente. 70% do meu armário é off-white, né? Ou branco, adoro. E aí ele pegou um dia e ele falou pra mim, Ana, você não tem vontade de trabalhar, de fazer a mesma coisa que a minha irmã faz? Eu tenho, né, mas eu não tenho condições, né, como que eu vou fazer? Meus pais não têm condições de pagar esse curso pra mim, Ele falou assim, não, eu te ajudo, né. Aí, gente, o que aconteceu? A minha cunhada, na época, né, chegou em mim e falou assim, Paula, a clínica tá precisando de pessoas pra trabalhar. E na época, em 2004, quando eu comecei, não tinha profissional da área. Não tinha, era difícil achar, porque era uma área que estava começando, a estética era pouco falada, né? Tava começando ainda, tava engrenando, né? E aí ela falou, você não tem vontade de trabalhar lá na clínica, né? Eu falei, Kelly, eu tenho, mas eu nem tenho curso ainda, né? Ela falou assim, não, você pode iniciar o curso e aí, e você já pode entrar mesmo não tendo terminado. Porque a clínica tem um protocolo que quando qualquer pessoa que entra lá, passa por um treinamento, né? Tem um treinamento em São Paulo, na matriz da clínica. E aí todo mundo, independente do curso, da faculdade que fez, passa por esse treinamento, porque todos os procedimentos que é feito lá são padronizados. Então, independente do que você aprende também, você vai ter que seguir as normas da clínica, né? E essa clínica, a gente chamava Leroux, era uma clínica imensa aqui no estado de São Paulo. Na verdade, no Brasil inteiro, tá? Era uma clínica que tinha várias unidades no Brasil inteiro e eu trabalhava na unidade de Americana, porque eu sou de Americana, interior de São Paulo. E assim eu fiz, né? Ela falou pra mim, não, eu te ajudo. E na época ela era coordenadora de lá, né? Da clínica. Ela falou assim, não, eu ajudo você, né? No que você precisar. E aí eu fui lá, expliquei, né? Que eu não tinha ainda a formação, que eu estava começando, né? Aí eles falaram que não tinha problema, porque tinha esse treinamento, igual a minha ex-cunhada tinha me falado, né? Enfim, gente, entrei na clínica, né, me achando, assim, na maior felicidade do mundo. Entrei lá, continuei fazendo curso, e quando eu entrei, eu tinha 17 anos, então eu tava cursando ainda, eu entrei em janeiro, eu tava cursando ainda o terceiro colegial. Então, olha a minha vida, né? Eu acordava bem cedo, ia pra escola, voltava da escola, perto do almoço, e, gente, era longe. Pensa num lugar longe, assim, vários quilômetros a pé, pra ir e voltar, né? Eu tinha que passar dentro de 3 bairros pra chegar na escola. Pegava, almoçava correndo, ia trabalhar, pegava ônibus, ia trabalhar e chegava em casa às 11h30 da noite, porque o meu horário de atendimento era das 3 às 22 horas, das 15 às 22. E aí, quando eu entrei na escola, como eu tava cursando esse terceiro colegial, eu cheguei e perguntei pro meu professor coordenador da época quantas faltas eu poderia ter. Porque eu tava cursando, né? Eu tava fazendo curso, então não tinha dias que eu ia precisar faltar da escola para eu terminar esse curso de estética que eu tava fazendo. Aí ele falou, Paulo, você pode ter tantas faltas. Eu falei, tá ótimo, né? Aí expliquei pra ele que porque eu tava fazendo curso de estética, eu já estava trabalhando e eu precisava
ter essas faltas, né? Faltar por conta do curso. Entrei, né, na clínica. O primeiro desafio que eu passei foi na minha casa, porque os meus pais não acreditavam em mim, não acreditavam, assim, no que estava acontecendo. Eram pessoas bem simples, então, assim, meu pai mesmo falou, você é besta, você acredita em tudo que os outros falam, até parece que vai dar certo de você trabalhar lá. Você nunca nem trabalhou com isso, nunca fez nada disso, como assim? Você precisa ter um pouquinho mais de malícia, não pode ficar acreditando em tudo que os outros falam, né? Meu pai e minha mãe. Eu fiquei muito triste, né? Porque eu falei, nossa, será, né, que não vai dar certo, né? Fiquei super mal, mas enfim, deu certo, eu entrei na clínica. Mas assim, meu primeiro desafio foi em casa, porque eles não acreditaram em mim, eu não tive apoio da minha família, só tive apoio, assim, do meu namorado na época e dessa minha cunhada, né? E aí, gente, entrei na clínica, aí veio um outro desafio, atender o cliente, né? Aí você imagina, a gente tem todo aquele preparo antes, procedimento, tem toda a explicação, a gente aprende em curso também como receber o cliente, só que na prática que a gente aprende mesmo, na vivência que a gente vê como que é, né? Aí o que aconteceu? A primeira cliente que eu atendi, gente, não quis ser atendida por mim. Eu comecei a atender ela pediu pra eu chamar a coordenadora logo no início, assim, eu lembro que era uma massagem, né? Eu comecei a fazer uma drenagem nela. Aí logo no início do procedimento ela já pediu pra eu chamar a coordenação. Aí ela explicou que ela não queria ser atendida por mim, que ela queria ser atendida por outra pessoa. Eu fiquei muito mal, porque eu, assim, tudo que eu faço eu tento dar o meu melhor, sabe? Tudo, assim. Mesmo não sabendo, né, eu tento dar o meu melhor, tento fazer ali tudo que eu posso, né? E eu fiquei muito mal, porque eu falei, nossa, e agora, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou atender desse jeito, né? Mal pela cliente, mal por mim, mal também perante as meninas, né? Só que daí eu tive um amparo muito legal das meninas, da coordenação na época, que elas conversaram comigo, falou, Paulinha, fica tranquila, né? Isso daí são coisas que acontecem, é normal, o começo também não é fácil, todo mundo que teve um começo passou por uma dificuldade, essa é a sua dificuldade, tá tudo bem. Vai ter outras clientes, você vai melhorando, vai entendendo melhor como que é essa coisa do cliente, né? De, assim, você e o cliente. Porque, gente, é assim, ó, quem não trabalha com isso, eu acho que tem uma dificuldade até de entender a gente que trabalha, né? Porque você ter um cliente de supermercado, você ter um cliente de loja, você ter um cliente de uma padaria, você tem o contato com o cliente, né? Um contato direto com o cliente, só que você não toca no cliente. Então, quando a estética, ela, além da gente ter esse contato direto com o cliente, a gente tem que tocar no cliente. Então, ali tem uma intimidade muito grande, uma relação de entrega, principalmente da parte do cliente. Então, ele tem que se sentir confortável, a gente tem que deixar ele confortável, né? Ele que eu falo a cliente, né? A gente tem que deixar ela confortável, a gente tem que fazer o máximo que a gente puder ali para criar aquele ambiente de paz, aquele ambiente leve, né? Aquele ambiente descontraído com o cliente, né? E de confiança também, para ele sentir confiança em você, né? No que você tá fazendo. E isso no início é muito difícil, né? Porque a gente não tem conhecimento, não sabe como funciona, né? Então, o maior desafio para mim, assim, na área da estética foi esse. Foi o atendimento direto, foi pegar na cliente, foi entender tudo isso que eu acabei de falar para vocês. E a gente só entende vivendo, gente, a gente só entende passando, atendendo, passando essa situação. E aí eu pensei, que bom que elas não vão me dispensar, não vão me mandar embora por isso, né? Que elas entenderam, que elas vão me dar outra oportunidade. E assim eu fiz, né? Continuei atendendo os clientes que vinham aparecendo e no final acabou dando tudo certo. Deu tão certo, gente, que olha o que aconteceu. Como era uma clínica muito grande, tinha muita menina de atendimento, porque ela era dividida por setor. Tinha gerência, coordenação, vice-coordenação e as meninas de procedimento, que no caso era eu, né? O cliente que chegava, ele era atendido pela primeira menina que chegou. Então, era por ordem de chegada, ia fazendo aquele rodízio. Então, todos os clientes que chegavam para fazer avaliação na clínica, elas já explicavam que não ia ser só uma atendente que ia atender elas, que ia ser a menina da vez. Então, assim, ia ter rodízio, não era a mesma menina que ia atender elas. E tudo bem, né? Elas entendiam e tudo bem. Aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, começou a ter preferência. Né, as clientes na hora de fazer a renovação do tratamento começou a falar, gente,
que só iam renovar o tratamento se eu pudesse atender elas. Olha que coisa mais linda. Eu tinha só 17 anos, eu trabalhava com um monte de menina mais velha, não tinha ninguém que era perto da minha idade e ninguém que era mais novo que eu. Eu era a única mais nova de lá. Inclusive tinha até a Nalva que trabalhava com a gente, perdi o contato com ela, nem sei como ela tá. A Nalva na época acho que tinha 47 anos, gente, e eu tinha 17. Então assim, pra mim aquilo foi, nossa, eu ficava na maior alegria, né? Então eu nunca parei. Eu não ficava parada, porque eu tava atendendo uma cliente e a hora que eu terminava já tinha outra cliente me esperando. E para não perder o cliente, né, na hora da avaliação, as meninas falavam que tudo bem, só que se elas não se importassem de me esperar, porque eu estava em atendimento e poderia ser que aquele dia que elas viessem, elas iam ter que me esperar um pouco para poder ser atendida por mim. E assim foi o tempo todo, gente, que eu fiquei na clínica. Eu era uma das meninas que mais atendia, eu era uma das meninas que tinha mais preferência. Era eu e a Sandra que tinha essas preferências. A Sandra estava na minha frente e eu era logo em segundo lugar. E então assim, por que eu tô trazendo essa história para vocês da clínica? Por que eu tô trazendo essa história do cliente para vocês? Que é para vocês se familiarizarem com isso, que é para vocês se inspirarem aí em tudo que eu tô falando, que se você estiver passando por esse momento, calma, respira fundo, continua, não desista, não fique triste, que é normal, tá tudo bem, faz parte do nosso começo. E por que eu trouxe para vocês a história da clínica, gente? Porque assim, no meu entendimento, isso é a minha opinião aqui para vocês, de uma pessoa que tem 21 anos de experiência na área da estética, é que quando você sai de uma formação na área, eu indico vocês entrarem numa clínica, por conta de todo o suporte que vocês vão ter, né? Por conta da falta de experiência, né? Do trabalho, por conta de ser um começo. Então eu indico a clínica para vocês, um lugar que tenha mais profissionais, uma atividade grande de cliente, porque ali vocês vão ter todo aquele amparo, né? De coordenação, de gerência. Vocês vão aprender mais ainda, porque vai ter mais meninas trabalhando com vocês vão fazer amizade, vocês vão ver o que tem ou não que ser feito, porque a gente aprende também com os erros nossos e com os erros dos outros também. E por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Tem muita gente que eu vejo, e não só que eu vejo assim de longe não, pessoas que eu tive convívio, porque eu tenho várias amigas na área de estética, que termina de fazer um curso ou sai da formação e já quer abrir uma clínica. Isso pode dar certo? Pode dar certo. Só que, gente, a chance de dar errado é muito grande. Muito grande. Primeiro porque você não tá preparado, entendeu? Você acabou de sair de uma formação que você não tem experiência com o cliente, você não tem experiência, na verdade, com nada em relação à estética e ao cliente. E como que a gente aprende e cria isso? Vivendo, errando, porque a gente erra a vida inteira. Mesmo tendo 21 anos de experiência, eu ainda erro. É natural, nós somos humanos, né? Só que quando você sai de uma formação e você opta por abrir uma clínica, montar um espaço só seu, o risco de você se decepcionar, o risco de você errar mais e o risco de não dar certo é muito grande, e é isso que eu tô aqui para explicar para vocês. Por quê, gente? Analisa comigo. Se vocês entram numa clínica, vocês têm todo esse amparo aí da coordenação, igual eu tive, vocês têm todo esse amparo das meninas que trabalham juntas com vocês, da gerência, você aprende com os seus erros, aprende com os erros das suas amigas, vocês vão ver como elas atendem, né, como elas recebem o cliente, e ali, se você errar, você não vai ser julgada. Você vai ser chamada atenção, lógico, né? Tipo, você errou, sabe que errou, mas você não tem aquele peso de estar sozinha. Tem uma outra pessoa ali por trás, que na verdade, se você não é dono do espaço, quem vai se responsabilizar por esse erro seu nem é você. É o dono do espaço, é o gerente, é o dono da clínica. Então você tira esse peso de você. É normal, todo lugar é assim, entendeu? Você não vai levar um peso 100% daquele erro seu, porque a clínica não é tua, você tá atendendo num espaço de uma outra pessoa, numa clínica de uma outra pessoa. Outra coisa muito importante também, gente, é a rotatividade de cliente numa clínica grande. É uma rotatividade de pessoas muito grande. Ali você pode fazer parceria, ali você tem a chance de fidelizar aquele cliente para você.
O cliente, ele vem pela clínica, mas eu falo que a hora que você tá atendendo o cliente, o cliente é seu, ele não é da clínica. Ali, naquele momento que você tem com o seu cliente, é um momento de entrega, é um momento de você tratar ele com amor, é um momento de você dar mais do que ele comprou. E por que eu falo isso? Não só por amor a ele, mas a você também, porque aquele tempo que você tem com ele ali é o tempo que você tem dele nunca mais esquecer de você. Se um dia ele fizer esse mesmo procedimento, até com uma colega sua, né, do mesmo espaço que você trabalha, ela vai lembrar de como ela foi atendida por você. E se um dia você vir a sair dali, ela também vai lembrar de como você atendeu ela. Então, olha a importância de você ter um suporte, de você ter um começo. Eu, gente, faço drenagem numa clínica que fica dentro de um prédio comercial muito grande, que inclusive 70% do prédio aqui na minha cidade é médico que atende. E ela tem um espaço dela dentro desse prédio comercial. E do lado dessa minha amiga aí que faz a drenagem em mim, tem uma clínica, gente, a coisa mais linda do mundo. A parte da frente, assim, a porta de entrada é toda de espelho, então a gente consegue ver tudo a clínica, assim, na hora que a gente tá no corredor, né? E é porta com porta com essa minha amiga. Eu falei, nossa, o que é aqui, né? Ela falou assim, ai, Paula, é uma clínica de estética. Eu falei, gente, que coisa mais linda, maravilhosa. Quem que atende aqui? Porque como faz muitos anos que eu atendo, a gente acaba conhecendo, né, as pessoas, assim, da área. Ela falou assim, ah, é fulana, nem lembro agora pra falar o nome pra vocês, mas eu não conheço. Aí eu falei, nossa, que maravilhosa clínica, né? Ela falou assim, ah, foi o pai dela, que é médico, é um médico conhecido aqui na cidade, que montou a clínica pra ela. Mas, gente, eu vou toda semana lá fazer drenagem. Sabe quando que eu vi um cliente, ou que eu vi ela lá na clínica? Olha, pra não falar nunca, eu vi uma vez, acho que 2 pessoas, uma sentada e uma recepcionista. Uma vez, de meses que eu faço drenagem nesse lugar. Aí eu, de novo, eu falei pra mulher que me atende, né? Falei assim, nossa, Ana, a clínica é tão linda, né? Foi decorada por um arquiteto, assim, a coisa mais linda, é no meu gosto, né? Tudo off-white com branco, sabe? Chiquérrima a clínica. Falei, nossa, gente, que pecado, né? Uma clínica tão maravilhosa e eu não vejo o cliente, né? Falei pra Ana. Ela falou assim, Paula, realmente, ela não tem cliente, mas eu acho que o que ela fez? Ela acabou de sair da formação, eu acho que ela é biomédica, gente. Ela acabou de se formar em biomedicina e já abriu a clínica. Na hora veio isso que eu tô falando pra vocês. Na hora veio isso na minha cabeça. E isso é um erro, gente, que não é só a gente da área de estética que a gente comete, não, tá? Isso aí é um erro que todo mundo comete, inclusive, nesse meio tempo aí da minha estética, só cortando um pouco vocês, montei uma confecção de moda feminina, onde eu produzia moda feminina. Adivinha o que aconteceu? Quebrei, né? Por quê? Porque eu não entendia do trabalho, eu não entendia nem sobre venda, muito menos sobre loja. E ao invés de eu começar comprando e revendendo, eu fui fabricar. Ai, que beleza. Gente, eu perdi muito dinheiro. Muito dinheiro. E a minha sorte é que eu nunca parei de atender. Por quê? Com o dinheiro da estética, eu mantinha essa confecção. Então, olha isso, que grave, né? Mesmo eu tendo todo esse conhecimento da estética, mesmo eu tendo todo esse conhecimento de como é importante a gente começar de baixo, a gente ter esse pé, a gente ter essa raiz pra gente abrir o nosso espaço, eu errei com a confecção. Então, por isso que eu falo pra vocês, pensem bem aonde vocês vão trabalhar. Minha dica pra vocês é realmente trabalhar pra alguém, trabalhar numa clínica, de preferência numa clínica ou num espaço que tenha bastante cliente, onde você vai conhecer pessoas, onde você vai ter um suporte ali se você errar. E o melhor de tudo é você ter aquele tempo, aquele espaço para você aprender, para você ficar melhor ainda no que você aprendeu, melhor ainda naquilo que você está fazendo. Então essa é a minha dica para vocês. E outra coisa, gente, qualquer problema que acontecer com vocês, qualquer chateação, assim, não desiste. Não desiste, gente. Eu falo que as coisas só não dão certo para aquela pessoa que desiste. Não desanima, lembra sempre dos seus sonhos,
né? Eu passei por muita humilhação, gente. Muita humilhação. Vou contando em detalhes aqui pra vocês. Vou contar toda a minha trajetória pra vocês, até para ajudar vocês, né? Para encurtar aí esse caminho de vocês. Porque faz 21 anos que eu atendo e tudo que eu vou trazer, que eu trago aqui pra vocês, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi nesses 21 anos. E a minha ideia aqui com esse Instagram, a minha ideia aqui com essa página, a minha ideia nessas postagens é encurtar esse caminho aqui pra vocês, né? É ajudar mesmo. Então, assim, eu sempre tive muito sonho. Porque imagina, eu vim de uma família muito simples, muito pobre. Minha mãe era faxineira, empregada doméstica. O meu pai trabalhava numa empresa, gente. Pra vocês terem uma ideia, acho que faz mais de 30 anos que ele tá na mesma empresa e no mesmo cargo. Então, assim, é uma pessoa acomodada, né? Que tem como fundamento um emprego fixo, salário fixo, medo de arriscar alguma coisa, medo de empreender. E nós, né, com esse curso, com essa escolha que a gente fez de trabalho, a gente não pode ter medo, né? A gente tem que arriscar, a gente tem que acreditar no nosso trabalho, acreditar nos nossos sonhos e não desistir. Porque você pode começar numa clínica registrada, né? Onde você vai ter todo o amparo e também um amparo financeiro, mas vai chegar uma hora que você vai ter que tomar uma decisão. Eu falo que quando a gente quer crescer, chega uma hora que a gente precisa decidir e correr risco, porque ninguém cresce sem correr risco. Então, assim, eu tenho 38 anos hoje, tenho meu apartamento, que é onde inclusive eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Tenho um carro muito bom, quitado. Minha filha sempre estudou em escola particular, sempre fez as aulinhas dela de dança, de natação, de violão. Hoje ela faz futevôlei, faz academia, porque ela já tem 17 anos, já tá uma moça. Faz aula de inglês particular. Então, assim, olha pra vocês verem, eu nunca fui registrada, gente. Inclusive nessa clínica que eu trabalhei, olha que coisa, acabei de lembrar, a gente não era registrada. A gente tinha um salário fixo que era muito baixo na época e a gente ganhava por comissão, a gente ganhava por atendimento. E cada procedimento era um valor. Então, um exemplo, uma massagem modeladora, na época eu acho que era R$7. Aí uma drenagem linfática, 9. Aí uma sessão de ultrassom, 5. Mais uma sessão de vácuo, 8, um exemplo, tá? Então a gente ganhava por atendimento, por procedimento. Nosso salário era isso. Quanto mais a gente atendia, mais a gente ganhava, mas a gente não tinha registro. Então na minha carteira de trabalho eu não tenho nenhum registro, gente. E assim, eu tenho uma vida abençoada, graças a Deus. Esse apartamento é meu, eu comprei com 25 anos. Igual eu falei pra vocês, minha filha sempre estudou em escola particular, escola boa, tá? Não era a pior escola, não. Muito pelo contrário, ela sempre estudou nas melhores. E por um tempo ela estudou na melhor escola de Americana, aqui da minha cidade. Sempre fez cursinho, né? Igual eu já citei pra vocês. E tudo, gente, com a estética, tudo trabalhando nessa área. Por isso que eu falo, não desiste, não fique com medo. Acredita em você, acredita no seu potencial, porque se você amar o que você faz, se você tiver esse amor no seu cliente, igual eu sempre tive, se você tiver essa dedicação, essa paciência que a gente precisa ter pra crescer, e a força, gente, porque olha, eu sempre atendi muito assim. Inclusive, no meio dessa trajetória aí, teve um lugar que eu trabalhei que o pessoal me chamava de médica do SUS. Vocês acreditam? Falava, Paulinha do céu, eu nunca vi uma esteticista ter tanto cliente na minha vida. Ainda eu brinquei, né? Falei, isso porque vocês não viram um dia meu de depilação a laser. Então, assim, só pra vocês terem uma ideia, eu amava, né? Quanto mais eu tinha cliente, quanto mais atendimento eu tinha, mais eu agradecia, mais eu amava. E tive momentos difíceis, gente? Tive, claro que eu tive. Tive momentos difíceis, por irresponsabilidade minha. Não por falta de estética, não por falta de cliente, nada disso, tá? Foi por falta de juízo meu, falta de maturidade na época. Mas assim, a grande parte, 99% aí da minha trajetória desses 21 anos foi abençoada. Eu sempre acreditei em mim, em Deus, em primeiro lugar, e nos meus sonhos. Então, por isso que eu contei essa história pra vocês não desistir. Tenha paciência no seu começo. Dei aí a minha opinião pra vocês, pensem com carinho. E a minha ideia aqui é acrescentar cada passo aí que você for dar. Então é isso, gente.
Qualquer coisa eu estou aqui. Se você quiser que eu fale sobre algum assunto que você ainda não tem experiência, pode deixar aqui embaixo para mim, que ele pode ser título, né? Ele pode ser um próximo vídeo aí para ajudar mais pessoas, não só você, mas acrescentar a vida de vários outros profissionais que atuam aí na nossa área. Essa área tão linda, né? E que traz tanta felicidade, tanta alegria para o cliente também, além de trazer para nós, principalmente para o cliente. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.